Antes de assistir o Império Contra-Ataca, eu não era exatamente fã de Star Wars. Eu tinha visto Uma Nova Esperança quando eu era criança, nos anos 90, e eu tinha achado ok, mas nem de longe tão legal quanto Indiana Jones, por exemplo, que tinha cenas de ação bem mais estimulantes, né, por conta da direção empolgante do Spielberg. E por ter mais tempo de tela pro Harrison Ford, isso é sempre uma vantagem. Foi só em 2002, quando o Ataque dos Clones estava sendo lançado nos cinemas, que eu resolvi assistir o resto da trilogia original por conta de um acaso do destino providenciado pelo Silvio Santos, olha só. Star Wars, Guerra nas Estrelas. É que naquela época o SBT exibiu Star Wars pela primeira vez na TV aberta, numa estratégia do Silvio para competir com a Globo, e eu acabei pegando a exibição do Império Contra-Ataca sem querer quando eu estava fora de casa com um grupo de amigos e conhecidos. E eu fui fisgado na hora. Eu lembro até hoje do momento que me fez pensar, caramba, isso é Star Wars é legal. Que é o trecho onde o Luke tá pendurado de cabeça para baixo no gelo e tem um Wampa vindo na direção dele, enquanto ele fecha os olhos, estica a mão e tenta puxar o seu sabre de luz com a força. Eu não sabia na hora, mas eu estava dando meu primeiro passo em direção ao mundo maior, sendo que essa empolgação foi multiplicada quando eu tive que ir embora desse lugar onde eu estava assistindo um filme antes dele acabar. Tipo, bem na hora que o Han Solo é congelado em carbonita. E daí eu passei o resto da semana infernizando a vida do rato, meu amigo, para ele me emprestar as fitas VHS que ele tinha na trilogia, para eu poder saber o que acontece com o Han, a Leia e o Luke, né? E terminar de ver essa história que, surpreendentemente, me parecia tão interessante. Coisa que eu fiz, e esse foi um caminho sem volta que me tornou um fã de Star Wars, como muitos de vocês aí. Só que, num contexto geral, o Império Contra-Ataca é muito mais do que só esse filme legal capaz de conquistar jovens espectadores como eu. Na verdade, esse filme foi uma das primeiras sequências de grandes blockbusters em Hollywood que trilhou um caminho diferente do filme original, né? Mas que conseguiu ser tão bom ou até melhor que ele. Tudo bem, naquela época já existia o Poderoso Chefão Parte 2, que até hoje é considerado tão genial quanto o primeiro para muita gente, mas no terreno de filmes mais comerciais, geralmente as sequências tentavam só repetir a fórmula do filme anterior e o resultado nunca era tão bem sucedido assim. Só que o George Lucas queria continuar a história que ele estava contando e não só replicar a mesma trama de novo. Isso ele faria no episódio 6, mas a gente já chega lá. Assim, o Império Contra-Ataca surge como um filme mais sombrio, mais maduro e até mais intimista do que seu antecessor. Ele é movido, por conflitos interpessoais que soam menos grandiosos e épicos do que a batalha contra a Estrela da Morte no episódio 4, mas, por serem mais pessoais, eu acho que eles acabam se tornando mais envolventes, já que eles afetam muito mais profundamente os personagens. E aqui eu faço um parêntese só pra gente lembrar o quanto eu exaltei a trama política dos episódios 1, 2 e 3 e o jeito mais adulto como o George tinha desenvolvido a temática daqueles filmes, mesmo tropeçando um pouco na execução. Mas cara, pra mim a trilogia clássica sempre vai sair na frente quando se trata dos personagens e do quão assistíveis eles são. Isso foi totalmente consolidado aqui nesse filme, o episódio 5. Assistir o Vader, o Han Solo, a Leia, o Lando, o Luke e o Yoda é algo simplesmente magnético. A gente se envolve com eles e quer continuar ali vivendo as aventuras que eles vivem e querendo fazer parte desse grupo. A gente quer ser o copiloto do Luke, menos na parte que ele morre. A gente quer ouvir um briefing estratégico da Leia, tomar uma bronca do Han Solo, receber uma cantada do Lando ou ser esganado pelo Darth Vader. De um jeito não sexual, claro. Se bem que cada um. Mas enfim, o Império Contra-Ataca é tão bom quanto ele é por alguns motivos interessantes que eu quero discutir daqui pra frente. O primeiro é a direção do Irving Kershner, um dos professores do George Lucas na universidade, que assumiu o comando depois que o George teve um baita burnout no filme anterior e resolveu não dirigir mais nada por, sei lá, uns 20 anos. A direção do Irving é bem mais envolvente, Ele move a câmera com mais intencionalidade, como naquele traveling em direção ao rosto da Leia quando os portões estão fechando e ela sabe que o Luke e o Han estão lá fora na neve. Ele arrisca uma linguagem estética mais ousada quando ele usa um frame rate reduzido na cena do pesadelo em Dagobah, e ele conduz a ação com bastante energia também, aproveitando que os artistas de efeitos visuais tiveram mais tempo e mais grana para exercerem os seus talentos.
Além disso, eu consigo perceber que os atores estão mais à vontade nos seus papéis dessa vez, né? Coisa que pode ser atribuída também à direção do Irving, já que o George tem essa fama de ser meio engessado nessa parte da coisa. Sem contar que o ritmo do filme é muito superior. A narrativa está sempre se movendo, mantendo a gente interessado e saltando de núcleo em núcleo com agilidade, né? Sem perder os momentos de reflexão ou desenvolvimento. Dá para sentir a maturidade de um diretor mais velho conduzindo esse ritmo com confiança e encontrando o equilíbrio ideal entre ação e respiro para um filme desse tipo. Agora, o segundo motivo para o êxito do Império Contra-Ataca seria o próprio carisma do elenco, né? Principalmente o Harrison Ford, encontrando aquele equilíbrio perfeito entre charme e irritabilidade. O Han Solo tá sempre reclamando da incompetência dos outros, apontando o dedo, tirando sarro do C-3PO, mas sendo confiável e ponta firme, né, quando a situação exige que ele seja. Sendo que a situação desse filme todo tá sempre colocando ele em desvantagem. A nave tá sempre quebrando, os seus planos não dão certo, coisas caem na sua cabeça e o C-3PO tá sempre sendo um empata foda. E é legal assistir personagens se ferrando, né? Porque a gente fica ali esperando alguma reviravolta, alguma vitória eventual que compense os fracassos anteriores. Só que nesse filme essa vitória não vem. E não vem porque a gente tem no lado oposto dos heróis um dos vilões mais icônicos do cinema consolidando essa sua fama. E esse realmente é o filme que mais explora o Darth Vader como um antagonista ativo, né? Que coloca a história em movimento e parece estar sempre um passo à frente dos protagonistas. É nesse filme que o Vader ganha agência, atuando livre da supervisão, já que o governador Tarkin morreu na explosão da Estrela da Morte. Isso permite que ele persiga os seus objetivos com mais autonomia, né? Deixando uma trilha de corpos para trás, sem precisar justificar suas ações perante o lado burocrático e militar do Império. Aqui ele só responde mesmo ao Imperador, né? Escondendo seus motivos reais para ir atrás do Luke, sob o pretexto de querer que ele se junte a eles. Sendo que existe no Vader uma vontade de derrubar o seu mestre e se colocar no seu lugar, para governar a galáxia com a ajuda do seu filho. Ixi, spoilers, o Vader é pai do Luke, tá? Eu tô brincando, né? Mas assim, eu lembro até hoje da minha mãe me falando sobre Star Wars quando eu era criança e dizendo: olha filho, esse é o Darth Vader, ele é pai do Luke Skywalker. Então eu nunca tive a grande surpresa que ocorre aqui no final do Império Contra-Ataca, mas deve ter sido incrível para quem teve, principalmente quem assistiu no cinema, em 1980 mesmo. Aí vale ressaltar o quanto o cenário da luta de sabres de luz que antecede essa revelação representa essa trajetória emocional, já que o duelo começa num ambiente todo esfumaçado, escuro, simbolizando o que o Luke ainda não sabe de nada, e depois ele descobre a verdade num ambiente bem mais amplo e vertiginoso, que combina com o impacto atordoante dessa revelação. I am your father. Bom, para concluir essa exploração do Darth Vader como um vilão muito mais bem construído, é legal que o filme vai sistematicamente removendo essa armadura dele para que a gente conheça ele um pouco melhor, tanto literalmente nas cenas que dão um vislumbre de como ele é sem o capacete, mas emocionalmente também, quando a gente descobre essa ligação familiar entre ele e o herói da história. Sem contar que o James Earl Jones é simplesmente perfeito nesse papel, né, fazendo a voz do Vader. Eu valorizo demais a importância do David Prowse, né, com aquele seu porte físico ali, vestindo a roupa do vilão, mas é o James quem realmente dá vida à personalidade do Darth Vader, pra mim, pelo menos. Ao jeito decisivo e intimidante como ele gerencia as pessoas ao seu redor, ou até o jeito sedutor como ele alicia o Luke na batalha final, contaminando a noção pura da força que a gente tinha aprendido com Yoda nas cenas anteriores. Only your hatred can destroy me. E já que eu mencionei o velhinho verde mais fofo da galáxia, assim como esse é o melhor filme envolvendo o Vader na saga, esse é o melhor filme do Yoda também. Ele tá muito longe de ser um mestre Jedi sempre sério e um pouco chato, né? Como a gente viu nos episódios 1, 2 e 3. Aqui o Yoda transita entre a loucura aparente causada pelo exílio e o consumo em excesso de raízes duvidosas Found someone you have, I would say. e a sabedoria que a gente espera de um mentor como ele, mas que vem de um jeito menos acolhedor do que a sabedoria do Obi-Wan no filme anterior. O Yoda é muito mais duro e muito mais inflexível, né? Provocando no Luke uma resposta bem mais reclamona do que a gente tinha visto antes também.
o que não deixa de ser um lado interessante que o Mark Hamill explora aqui. A galera adora imaginar o Luke como esse Jedi infalível, mas ele passa boa parte do tempo nesse filme sendo um tanto quanto mimizento, impaciente, inseguro, né? Desistindo bem rápido dos desafios quando eles parecem difíceis demais. Justificando um pouco a sua postura no episódio 8, mas a gente deixa pra discutir isso depois. E eu gosto que esse pessimismo toma conta do Luke justamente durante o seu treinamento, sendo que até ali ele se mostra um protagonista bem mais seguro e heróico. Na Batalha de Hoth, por exemplo, talvez a maior batalha terrestre de Star Wars, ou pelo menos a mais legal, por misturar tantos elementos diferentes e fazer isso tão bem, os AT-AT criados em stop motion, as naves filmadas em estúdio e as externas gravadas na neve mesmo, em locação, é tudo sensacional. Mas enfim, nessa batalha, o Luke está sempre liderando os pilotos, criando estratégias de ataque e demonstrando uma coragem enorme quando ele precisa atuar nessa que seria a sua zona de conforto. Tipo, é legal perceber como ele se habituou à vida como um guerreiro da Aliança Rebelde e as suas habilidades estão plenamente desenvolvidas nesse campo de atuação. Mas quando ele sai dessa zona de conforto, enfrentando o treinamento nada convencional do Yoda, que testa não só as suas habilidades físicas, mas também a sua resiliência emocional e até espiritual, aí ele vacila, ele perde a confiança e abandona o otimismo de antes. O que é ótimo, né? Porque ele se torna muito mais relacionável. A gente consegue se enxergar ali e perceber que a gente também diria pro Yoda que ele tá exigindo o impossível. É fácil se relacionar com um sentimento de humilhação, no melhor sentido possível, quando o Yoda tira aquele X-Wing do pântano, né? Numa das cenas mais lindas de Star Wars, que se encerra com chave de ouro nesse diálogo inspirado. I don't believe it. That is why you fail. A coisa toda é tão envolvente, né? Porque a relação entre o Yoda e o Luke é uma relação de atrito, onde o mestre está sempre fazendo o seu aprendiz confrontar sua visão de mundo anterior. Outro exemplo legal é quando o Yoda descreve o Luke como esse jovem que nunca conseguia pensar no presente, no que ele fazia no momento, né? Ele estava sempre olhando para o futuro, para o horizonte e para a esperança que a sua imaginação construía. Numa subversão daquela imagem clássica do filme anterior, quando o Luke contempla o pôr do sol duplo em Tatooine. Aqui o Yoda ensina que é preciso sim um desapego do prazer de imaginar o futuro para que a gente se concentre em construir esse futuro passo a passo, olhando para o que a gente está fazendo agora. Ou seja, mantendo a mente fixa no momento presente. Sem contar a minha frase atualmente favorita dele, que vem quando o Luke diz que está ali em Dagobah procurando um grande guerreiro, e o Yoda responde que guerras não fazem ninguém ser grande. Eu gosto disso, não só porque, de fato, eu gostaria que os líderes mundiais aprendessem essa lição e a gente vivesse numa sociedade bem mais diplomática, mas porque esse Yoda que diz isso é o Yoda que participou de guerras no passado. A gente viu ele brandindo seu sabre de luz em combate, a gente viu ele liderando legiões de soldados e testemunhando em primeira mão a destruição que caiu sobre a galáxia depois de tantos anos de conflitos intermináveis. Então faz muito sentido que o Yoda queira frear esse impulso do Luke de se tornar um Jedi só para guerrear melhor, para ser um lutador mais competente, né? Um guerreiro imbatível e tudo mais. Your weapons. You will not need them. Sério, essa dinâmica entre eles é um dos melhores exemplos de como tornar a relação entre mestre e aprendiz algo realmente interessante de acompanhar. Não só porque o aprendiz está subindo de nível, como num jogo, né? Mas porque ele está realmente desconstruindo o seu jeito de pensar e vendo as coisas de uma forma bem mais ampla. Mesmo que, antes do treinamento acabar, o Luke se entregue para os seus impulsos, saindo para resgatar o Han e a Leia e sofrendo as consequências disso. Mas funciona duplamente, né? A gente aprende as lições inspiradoras do Yoda, mas também se relaciona com o desejo do Luke de colocar as suas necessidades humanas acima da sua filosofia de vida. Tipo, mesmo que isso seja um erro, é um erro que humaniza o protagonista e faz a gente torcer por ele. Bom, o que mais? Falta falar da Leia e do Lando, e eu queria que eles tivessem mais presença nesses filmes. Infelizmente era um sintoma da época, mas a Carrie Fisher faz o que pode com esse papel, e eu gosto que a Leia seja tão resistente a demonstrar aquele tipo de vulnerabilidade que caracterizava personagens femininas nesse tipo de filme naquele tempo.
A Leia é pragmática, ela é durona, ela é muitas vezes austera. Isso não é visto como algo a ser desconstruído pela história, mesmo que o Han Solo fique provocando ela a se mostrar mais afetuosa, né? Mas o roteiro caminha para colocar a Leia no comando do seu núcleo de personagens, tentando salvar o Han e conseguindo salvar o Luke eventualmente, e não traindo a sua essência racional nesse caminho. E o Lando, mesmo tendo pouco tempo de tela, ele cresce muito pelo carisma do Billy Dee Williams e pelo uso interessante que o roteiro faz do seu personagem, naquela traição quase instantaneamente redimida e nas interações sempre divertidas que ele tem com o Vader. I am altering the deal. Pray I don't alter it any further. Mas antes de encerrar o vídeo, aqui vai aquela rodada de destaques aleatórios que eu curto bastante. Tipo o R2 ficando na pontinha do pé para espiar o Luke pela janelinha da casa do Yoda. Sempre me deu dó de ver ele largado ali na chuva do lado de fora. Aí tem o fato de a primeira e a última imagem do Vader no filme serem exatamente iguais, com ele olhando para as estrelas, mas a sensação que elas transmitem ser bem diferente, né? Pelo novo contexto que a gente adquire quando ele revela que é o pai do Luke. Tem também o bumbumzinho do Yoda revirando as coisas do Luke ali, eu sempre achei esse enquadramento engraçado. Ou então o momento onde o Han Solo fala, te vejo no inferno, que me faz refletir sobre a concepção que os personagens de Star Wars têm sobre a existência ou não da vida após a morte, mesmo sabendo que isso é só uma frase de efeito marcante. E claro, o clássico I love you. I know. que já foi replicado incessantemente na minha vida pessoal, eu confesso. E a perseguição no campo de asteroides, que tem uma das músicas mais épicas que o John Williams já compôs, sem que ele sequer precisasse fazer isso. Mas ele fez. No fim do dia, o Império Contra-Ataca é, pra mim, o melhor filme da trilogia clássica e um dos melhores da saga como um todo, já que ele concilia quase tudo que eu acho especial nesse universo, de um jeito tão bem feito e interessante. Eu vou deixar pra fazer um ranking quando eu terminar essa maratona aqui no canal, isso vai acontecer, gente, porque eu quero seguir o conselho do Yoda. Do or do not. There is no try. Mas o que importa é que esse é um filmaço, e eu sou eternamente grato a ele por me apresentar de vez esse universo de Star Wars que eu curto tanto. E eu agradeço também ao Silvio Santos, claro. Amanhã, 10h15 da noite, no Cine Espetacular. Mas diz aí nos comentários o que você acha de Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataca, vamos continuar essa discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.